E agora a gente vai chegar num outro pilarzinho. A gente vai falar um pouquinho mais do que a Catiane acabou de trazer, a Juliana trouxe, a doutora Elaine também trouxe, a Maura também trouxe muita informação. E agora a gente vai tentar fazer um compilado, assim, para que vocês saiam daqui, né, compreendendo como é que vocês vão chegar nessa alta performance, que é o objetivo aqui do dia. Então, assim, o que tem aqui hoje para você desbravar, encontrar e abrir essa alta performance? Como é que você chega lá? Porque aqui eu tenho certeza que cada um tem consciência do que deve ser feito. Tem muita informação, não tem? Todo mundo aqui é estudioso, ou pelo menos quando decidiu também passar a tarde com a gente, já veio aberto para receber mais e mais informação. Então cada um tem uma especialidade, tem algumas informações aqui que poderiam muito bem estar aqui aparecendo com a gente. Então o que é o objetivo a gente falar aqui um pouquinho hoje é sobre essa visão sistêmica do todo e como a constelação familiar pode ser transformadora nesse atingir essa meta, essa alta performance. Aí vocês vão acompanhando aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho. Primeira coisa que eu trago aqui para vocês é uma pergunta para vocês terem um momento de reflexão, tá? Você merece ser saudável? Muita gente diz assim, sim. Eu, claro que eu mereço ser saudável, não é? Imagina, aliás, vamos pensar aqui um pouquinho, talvez todo mundo mereça ser saudável. Não sou eu, né? Imagina se todo mundo fosse saudável. Ia ser bem mais fácil, né? Tem gente aqui que olhou com uma cara, nossa, eu tinha que ter pensado em merecer ser saudável, não é bem estranho isso? Eu não tinha pensado que eu tinha que merecer ser saudável. Mas sim, a gente tem que merecer. E como que eu desperto esse merecimento? Vocês têm a resposta pronta. Também é uma característica da sociedade de hoje. Não é assim que funciona. Uma outra perguntinha que eu trago aqui para vocês é a seguinte. Qual é a prioridade que tem sua saúde hoje no seu dia a dia? Todo dia você levanta, vai fazer suas atividades. Provavelmente aqui, como vocês já são da área executiva, já conhecem bastante de saúde, já tem aí, de repente, rotinas habituais de saúde, concorda? Mas todos os dias você cumpre? Todo dia você olha para a sua saúde e fala, olha só, isso aqui é saudável, isso aqui não é ruim. Mas por que acontece isso? Vocês têm acesso à informação, vocês têm acesso a todos os recursos. Passaram a tarde aqui hoje, olha quanta coisa essas mulheres incríveis já trouxeram. Quem que vai sair daqui amanhã e falar, nossa, vamos fazer isso, e não é por falta de querer, é porque às vezes a gente... O que acontece nesse que eu não consigo? Por que eu não vou na academia todo dia? Por que aqui quando você chega, todo mundo fala, nossa, Marco, que legal, que não, mas na hora de ir, sei bem como é que... Acho que hoje não vai dar, amanhã talvez, mas amanhã não vai chover, amanhã eu vou. Certeza, não, amanhã tá 40 graus é demais. Todo dia você tem um porquê não. Como é que a gente faz para deixar um porquê sim, né? Então é isso, vocês chegaram até aqui, vocês têm oportunidades infinitas de informações e ainda assim, por algum motivo, a gente se sabota. Por quê? Autossabotagem. Mas eu falo, não, Gisela, e por que eu vou me sabotar? Pelo amor de Deus. Não faz sentido. Por que eu vou me auto-sabotar? Essa é a minha pergunta. Aliás, talvez tem pessoas aqui que nem pensavam que essas pequenas ações, em detrimento à não saúde ali, né? São atitudes de auto-sabotagem, não é? Por que você se sabota? Você fala assim, nossa, Gisela, eu não tinha parado para pensar e talvez eu não entendesse que isso era essa palavra. Mas agora que você falou é pesado, né? Pesado. Mas e por que a gente faz isso? Quais as desculpas que a gente dá para nós mesmos? Que são desculpas incríveis, gente. Tem cada desculpa que às vezes eu invento para mim mesma e falo assim, nossa, essa aqui, se for para um livro, nossa, é genial, não é? Gente, se eu perguntar cada desculpa de vocês, eu tenho certeza que a gente pode escrever o melhor filme de Hollywood. A gente vai, tipo, nossa, vai ser estourado na parada, assim, ó. Não tem jeito. A gente inventa a desculpa, né, Maura? E a gente fica tão fiel a ela que a gente fala, não, é verdade. E se eu falar pro Marco lá, ele falou assim, Gisela, menos, né, mas tá bom, passa. Entende?
Então, assim, aquilo que internamente eu me convenço de que eu não preciso, agora não é a hora, né? Eu faço isso, mas por quê? Porque eu tenho medo do quê? Vocês já pensaram nisso? Porque não todo dia eu tomo uma decisão que vai me potencializar para alta performance, para super saúde. Que barreira te impede de chegar lá? A autossabotagem são impedimentos, são barreiras. Por que eu escolho isso? Quais são essas barreiras invisíveis que estão aí dentro de cada um de vocês, gente? Isso não é exclusivo de um ou de outro, talvez em graus diferentes, né? Mais aqui, menos lá, em, digamos assim, setores diferentes da vida, né? Na saúde menos, nas finanças diferentes e tal, mas sempre tá lá. E sempre, gente, como eu falei, as desculpas são as mais diversas e as mais criativas, assim, chega até a emocionar isso. Mas e aí, se eu falo de barreira invisível, agora trazendo um pouquinho mais para essa visão sistêmica do todo, só para até aclarar um pouquinho, a gente está falando de visão sistêmica, tá? Que é esse estudo profundo que Bert Helling trouxe para a gente com muita amorosidade, com muita perspicácia, assim. Mas a gente aqui não vai objetivamente entender a constelação em si, ou quem foi Bert Helling, ou por que é que ele criou, né, essa teoria, não é isso. O objetivo é que vocês entendam que, além de tudo que vocês têm, existe sim esse elo invisível como um todo, com a nossa estrutura familiar, com a nossa estrutura social, como eu me comporto na sociedade, como a sociedade quer que eu me comporte. Então existem essas conexões invisíveis que às vezes me levam para um lugar que não é o meu melhor lugar, mas eu ainda assim decido estar lá. E aí vocês podem começar na cabeça de vocês a fazer o link com todas as palestras que vocês tiveram aqui hoje. Olha só, tudo que elas já falaram, tudo que elas já trouxeram, tá tudo conectado em algum nível. E aí você vai falar assim, mas Gisela, onde é que estão essas barreiras? E como é que eu faço para eliminá-las? Já que esse é o meu problema, eu já sei que tem que derrubar essa barreira. De novo, vocês querem uma resposta pronta? E, gente, não é assim que funciona. São construções internas e cada um tem o seu tempo. Não é porque você deseja, agora eu quero fazer isso por amanhã. Às vezes vai ter um entendimento muito maior do que você está sendo capaz hoje de digerir. E tá tudo bem, porque amanhã você vai ser capaz. Porque hoje, se paciência, vocês devem estar cansados de ter esse tanto de informação, vocês vão ter, vai ter um tempo de digestão também dessa informação. E a gente vai aos poucos falando assim, olha, sabe o que a doutora Gisela falou lá que estava fazendo muito sentido? Nossa, o que a Gisela falou lá que eu não olho para a minha saúde e também está fazendo sentido. Peraí, então, o que eu tenho que fazer agora? Agora está na hora de olhar para essa dor. Tudo que está em desconforto, a gente quer, desculpa, a gente vai em algum momento olhar, desde que a gente queira, não é verdade? Não adianta eu falar assim, tá na hora de você olhar para essa dor, porque imagina, tá aqui ó, anos sofrendo com esse emprego, aí vai lá. Não adianta, a pessoa tem que decidir querer olhar para aquilo e só ela vai dar o melhor encaminhamento, só ela vai dar o melhor de si para transformar aquilo no que tange a ela. Não é verdade? Não adianta tua mãe te convencer de nada, tem que ser você por você mesmo. E sim, como a doutora Catiane falou, existem pessoas que vão te ajudar no percurso. Vão te trazer informação, vão te trazer o apoio, vão te trazer a estrutura, mas você é você mesmo, você tem que agir. Lembra que a doutora Elaine falou na primeira palestra lá? A ação é tua. Hoje a doutora Elaine falando isso aqui lá. A Maura veio aqui e falou, Dana, amanhã se você não for lá e fizer, acho que valeu. Não, mas agora eu sei, eu posso contar para meus amigos. Ótimo, e deve. Mas e você? Olha a autossabotagem, de repente assim, eu fui lá e descobri tudo que eu precisava, agora eu vou contar para todo mundo, todavia eu não estou fazendo para mim. Então essa congruência também é importante a gente chegar. E algumas dessas barreiras invisíveis estão sim ligadas, de alguma forma, ao nosso sistema familiar,
que foi que a Catiane acabou de falar também. Esse sistema familiar, ele permeia toda a nossa vida. E não se encerra na gente, nos filhos e depois nos netos, e tudo isso vai crescendo, tanto pelo positivo quanto pelo negativo, né? Não estamos falando só de problemas também, né, pessoal? Mas existem aí algumas barreiras que podem estar ligadas a uma fidelidade familiar. Mas assim, como assim, Gisela, fidelidade familiar? Para quem nunca ouviu falar de constelação, talvez isso soe muito novo realmente. Quem já ouviu vai ter assim, uma breve noção, né, de como, do que a gente está falando. Quem quiser depois também procura, a gente se aprofunda no tema, né? A gente tem constelador formado também na turma aqui, né, Marco? Então vai ter sempre alguém que já passou por isso ou, né, que não conhece bem. Então a ideia aqui é trazer esse conhecimento que talvez uma falta de merecimento, que a gente falou no primeiro slide, esteja atrelado a eu não posso ser diferente dos meus pais. Eu não me permito fazer diferente do que meus pais fizeram ou do que eles tiveram. Dos meus avós, talvez, ou de um ancestral que eu nem conheci. Aí vocês vão falar assim, nossa, Gisela, eu sou adotada, nem conheço meu pai, nem conheço minha mãe, não sei nem quem de onde vem. Você está me dizendo que está influenciando a minha vida? Opa! Não só está, como vai continuar estando para sempre, não é? Então existem essas coisas assim que a gente tem condição de agora começar a olhar. E isso vai ficando cada vez mais interessante, gente, assim. Quais são as fidelidades que vocês carregam? Por que você não escolhe ser saudável todo dia? Não é verdade? Tá todo mundo fazendo assim. Né, Elaine? A Elaine também, super consteladora lá e tal. Sem açúcar, sem glúten. Então, nossa, isso a gente pode falar também. Aqui todos temos consciência disso. Vamos eliminar o açúcar? Certeza. Glúten? Opa, já tirei. E o leite? Vamos tirar também. Mas hoje é domingo, daí, né, eu vou lá na casa da minha mãe, daí sabe como é, né, que negócio. É só hoje. É só um pouquinho, não é assim? Mas aqui hoje tá chovendo, né, Marco? Acho que não vai dar pra eu ir, não. Daí eu também não vou. Aí voltamos pra autossabotagem. E daí a gente vai descobrir que talvez isso seja ligado a quê? Estou honrando a dor de algum ancestral meu. Até aqueles que eu não conhecia, Gisela. Sim? Nossa, e como é que eu vou descobrir isso? Existe uma ferramenta. Mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Não é só sobre isso, tá? A visão familiar sistêmica por si só, eu vou explicar muito brevemente, assim, em 3 minutinhos, coisas que deveria ser, né, a gente teria palestras de dias aqui seguidos. Nessa questão familiar sistêmica, a gente permeia aí 3 leis básicas, digamos, que seriam aquele norte que a gente precisa. De novo 3, né? De novo uma tríade. Tudo é tríade, não é, Marco? Concorda comigo, pessoal? A gente vai falar de pertencimento. A gente vai falar de ordem, né? Ou hierarquia. E a gente vai falar de equilíbrio. Toda vez que eu estou fora do meu lugar de força, ou seja, com os meus pais eu tento ser maior. Com os meus filhos... Opa, tudo bem? Aqui acaba o chão, né? Acabou o chão lá. Olha, hoje até pensou no pai e na mãe lá, ó. Viu como é que funciona o negócio? Por vezes eu saio do meu lugar nesse sentido. Então, às vezes eu olho pro meu filho e quando eu deveria ser maior que ele, eu quero ser amigo dele, eu quero ficar no mesmo nível. Ou então, quando eu já tenho um pouquinho mais, né, de idade, eu permito que meu filho seja maior do que eu e me dê as diretrizes do que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Quantos de vocês fazem isso com os pais de vocês, às vezes? Não, mas é que meu pai tem problema cardíaco, ele tá acamado, ele tá... Gente, cada situação é uma situação. Isso não é verdade absoluta. Entretanto, existe um lugar de força de cada um. Se você tem uma dor hoje, se você está incomodado com alguma situação, é porque está pesado. Se está pesado, você está fora do seu lugar. Gisela, qual que é o meu lugar? Seu lugar é ser menor que os seus pais, ser maior que os seus filhos, estar no mesmo nível que o seu parceiro, parceira, namorado, casamento, qualquer coisa. A gente também tem que entender que dentro da empresa, se eu tenho um chefe, ele é maior do que eu. Não adianta eu falar assim, mas eu sei muito mais do que ele. Gente, eu compreendo esse livre pensamento. Mas enquanto a gente não volta para o nosso lugar,
fica nesse peso, nesse esforço, nessa sofrência, literalmente. Olha, essa palavra sofrência é um cachorro dentro agora. A gente fica sofrendo por coisas que a gente não está no nosso poder de controle. Tá quem? Sabe? Eu fico ali procurando aquilo. Por quê? De novo, é uma estratégia do quê? De autossabotagem, gente. Que está ligado sim no vínculo que eu já tenho, que eu posso aos poucos, se eu decidir, começar a olhar, tomar no meu coração aquilo que tem que ser, e aí aos poucos a gente vai ressignificando. Porque não é sobre excluir também, sobre ressignificar as dores. O que te dói, o que te incomoda, o que te incomoda, vamos descobrir e vamos ressignificar. O que tem esse inconsciente coletivo, familiar ou individual, que me impede de olhar para essa alta performance com bons olhos, como a gente fala dentro da constelação familiar. O que me impede de estar nesse lugar? Bem diretamente ao ponto, quando eu consigo estar em ordem de hierarquia, quando eu consigo ter equilíbrio nos relacionamentos. E, gente, é muito legal, porque relacionamento a gente pensa logo numa pessoa, né? Primeiro aqui no par amoroso, assim, no casamento, e depois até nos outros relacionamentos. A gente se relaciona com o dinheiro, a gente se relaciona com a saúde, a gente se relaciona com tudo. Tudo é uma questão de relacionamento. Não é? A gente se relaciona, inclusive, por exemplo, assim, não é só com o dinheiro, mas é com as finanças da minha empresa. Quem tem empresa aqui, de repente, vocês olham para as finanças da sua empresa que não tem que olhar? Nossa, Gisela, mas como é que foi parar esse assunto? Pois é, de novo, ó, é tudo muito grande, é tudo muito amplo, e é tudo da mesma origem, tudo está dentro da gente, tudo eu decido que esse é o momento de olhar, eu preciso reestruturar, ressignificar, o que está te incomodando, qual é a tua maior dor, não é? Mais ou menos fazendo um paralelo seria, se você vai ao médico ou ali ao dentista, ele exige um exame de sangue, alguma coisa, ele vai ver todos os níveis, vai olhar tudo o que aconteceu lá. Só que no momento que ele vai começar o tratamento, onde está pior? Essa é a estratégia. E depois vai indo para os menos, né? Porque às vezes até quando você corrige uma coisa, fica à vontade. Você acaba corrigindo outras coisas por consequência. Então, se eu consigo estar com equilíbrio, respeitar a hierarquia e ter essa relação de pertencimento, onde eu pertenço independente do que eu faça, mesmo que eu faça diferença dos meus pais. Porque como é difícil fazer diferença com pais. Claro que tem o outro viés, né, que por dor eu faço totalmente o oposto dos meus pais. Minha mãe fazia isso, eu faço aquilo. Meu pai fazia isso, eu faço o outro. Por dor. Mas na verdade é um espelhamento. É um espelhamento do que aconteceu ali. Que dor você está carregando, que ainda não está bom para você, mas que você por algum motivo pega o tapetinho, ó, deixa tudo embaixo do tapete, fecha o tapete, finge que ninguém vai ver, até que fica insuportável. E aí acontecem as mais diversas coisas. Quando eu estou em desordem, perda de saúde, perda da qualidade de vida, perda da disposição do querer da vida. Tem gente, às vezes que a gente faz, que ela a pessoa é tão travada que ela não olha para a vida. Quando a gente traz a vida no campo, né, quem já fez constelação sabe aqueles bonequinhos ou as pessoas? Quando a gente põe a vida no campo, a pessoa vira de costas, fica incomodada, sofre. Como assim? Você está olhando para a tua vida? Mas às vezes para a pessoa é muito difícil olhar para a vida. E nem toda informação vai chegar para todo mundo do mesmo jeito na mesma hora. Tem gente aqui que já captou, já está fazendo um processo mental e já está sozinho agora, a alma já está procurando as soluções. E vai achar. Vai achar. E tem gente que está tipo fechado. Não. Sabe por quê? Porque não é hora de olhar, né, irmão? Porque lembra que eu falei bem no comecinho? Quando você decide olhar. Quando aquela dor está tão insuportável para ti, que aí você fala, não, agora eu tenho que olhar para isso porque está na minha hora. Não é porque alguém me pediu, não é porque eu sinto que alguém deveria olhar para isso, mas é assim que eu falei, não, agora não está dando mais. E quando a gente fala de perda de saúde, eu estou falando de várias coisas, porque sem saúde eu também não faço mais nada, gente, concorda? Que adianta ter lá 10 bilhões na sua conta e estar acamado? O que as pessoas sempre relatam, gente, é um atrás do outro, relatam das
das UTIs, dos caras até que eram milionários, o que eles mais queriam? Ter voltado no tempo, ter feito diferente, ter mais vida, mais saúde, mais família, blá blá blá, e não tá naquela condição. E é isso. Mas por que tá lá? O que eles têm tanto provar para a família de origem que poderia não ter sido assim? E a gente começa a falar de desatar o tal do nó. Como que eu faço para desatar os nós? Acessar meu merecimento, porque eu mereço ser saudável, eu mereço ser rico, eu mereço ter tudo de bom, eu mereço. Por que não? Quantas vezes a gente, por crença limitante, a gente se auto-sabota? A gente mesmo fala. Ou então seu irmão te liga e te dá uma boa notícia e fala assim, também não era nesse tempo, né? Fala, nossa, mas sabe, por que a gente não consegue realmente estar feliz com as coisas dos outros? Olha aqui, ó, que dor que você está carregando aí. Você não está conseguindo nem deixar o outro ser feliz. Olha que coisa incrível, né? E aí como é que começa essa linha do tratamento integrativo em si? O tratamento integrativo, ele vai fazer o quê? Olhe para essa dor. É essa dor que dói mais? Vamos pensar numa cebola? Cebola, tira a primeira, tira a segunda. Imagina se tira descascando mesmo. Quantas camadas tem, Maura? Você que é boa dos números ali, das milhões. Uns 10 camadas. Olha, ou mais, hein? Ou mais, né? Tem mais, não tem? Depende do tamanho da cebola. Boa. Depende do tamanho da cebola. Também faz muito sentido isso. Se você tira a primeira, tem a segunda. Você vai indo. Você fala assim, cara, o que mais me dói agora é que eu não estou conseguindo permanecer saudável. O que mais me dói agora é que eu emagreço, mas não fico no meu peso. Por quê? O que você tanto se sabota que você não consegue permanecer naquela forma? O que acontece dentro de ti que você não se permite não merecimento? O que você não consegue acessar? Né? Vou abrir uma empresa, não vai dar certo, é complicado, sócio é uma desgraça, começa, meu Deus, já não estava fácil agora, então ficou bem possível, né? Aí outra coisa que a gente vai acessar a informação que está te doendo, que está te incomodando. E uma vez que você tem a informação, o que vai acontecer? Vai ter que agir. Porque lembra que a gente falou desde o princípio, desde a primeira, a Maura falou, a Juliana falou, se você não agir, não vai adiantar de nada você saber de tudo. É pior, você fica até mais incomodada de saber tanta coisa e não fazer. É melhor não saber, às vezes. Quando você não sabe, você tem o direito da ignorância, não sabe. Quer ver? Todo mundo já passou ali pela porta para subir para cá, né? Todo mundo pisou na escada? Sabia que não podia pisar na escada? Eles acabaram de trocar o piso ali. Olha ali, ó. Eles perderam dinheiro. Eles vão ter que refazer. Olha a carinha de susto todo mundo. Mas tudo bem, né, gente? Vocês não sabiam, ninguém avisou. Mas agora que vocês sabem, o que vocês vão fazer? Alguém vai pisar na escada? Por quê? Porque agora eu sei, agora tá claro. E agora se eu fizer, o que é? É pirraça. É minha criança falando, não, mas eu vou, já que você não me disse no começo, agora eu vou pisar. É isso aqui, sabe? Eles vão pagar de novo mesmo? Se lasca, então. Outra coisa é o que vai falar, eu sabia, eu não vi nunca mais casa. Eu já sabia. Tipo, né? Vai fingir que o outro vai se esconder, não vai assumir. Não vai não. Posição infantil. Ainda é capaz assim. Falei pra mim, pai não pisar, né? Mas ela pisou e eu pulei direto. Então, assim, tem isso, assim, essa posição infantil também, da gente às vezes não olhar para os problemas como adulto. Quem que é adulto aqui para todas as coisas, gente? Tem que acessar o ser adulto, tem que vestir a camiseta do adulto. O adulto ia falar o quê? Poxa, Gisela, eu não sabia. Sinto muito, eu pisei, mas eu não sabia. Tem despesa? Manda pra mim que eu vou arcar. Eu estraguei. É verdade que eu não sabia, mas eu também não posso deixar o problema com o outro. Então, traz pra mim a despesa. Esse é o adulto. Então, quando a gente fizer a constelação, ou quando a gente acessar esse campo, ou quando você quiser olhar a tua dor, você vai ter acesso à informação. E a informação vai exigir ação. Quer ela seja qual for, mesmo que seja se esconder, tá? Posição de criança? Ok, você escolheu isso. Só que vai ficar cada vez mais difícil. Quem sair daqui e não tiver procurado, né, a Fátima, falar assim, gente,
falar com a Fátima, que eu pisei na escada, que ela vai ter prejuízo, ai meu Deus. E o cara que ficou 3 dias ali trocando o piso, coitado, sabe? Isso vai pesar pra você. Só que agora eu vou contar uma boa notícia, ninguém pisou na escada sem ter permissão, tá? Não tinha troca de piso nem nada. Mas foi um bom exemplo. Porque todo mundo diz, meu Deus, eu não sabia. Agora que você sabe, você vai pisar. É verdade. Mas é a mesma coisa que acontece então nesse movimento da constelação. A tomada de consciência a partir da ferramenta, tá? Então a constelação em si é uma ferramenta para a gente chegar nesse lugar, colocar luz nessa tua dor, desde que você decida também por isso, tá? E claro, veio a alta responsabilidade, né? Teve gente que na criança se escondeu, fingiu que não sabia e tá tudo bem. E teve gente que falou, não, deixa comigo que eu vou arcar com isso aqui. O que eu tenho que fazer agora? E quando a gente falou, a constelação, então, ela vai na raiz do problema. Ela vai entender ali, vai conseguir colocar luz e te mostrar no teu caso específico. Cada caso é um caso. Cada sintoma que você tem é por um determinado motivo. E assim a gente segue, tá? Por exemplo, se você tem alguma questão na área financeira, pode ter um tipo de problema ancestral. Na saúde, é outro tipo de problema ancestral. Relacionamento é outra coisa. Então não é uma fórmula mágica. Fiz uma constelação, zerei a vida, pronto. Então não é assim, tá, gente? É uma camada. São várias camadas. É uma cebola. E a gente vai tirando pouco a pouco até onde você aguenta, inclusive. Porque tem isso, né? Quanto que você aguenta. E as premissas da constelação familiar é aquilo que a gente falou, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. As premissas da constelação é justamente a gente colocar ordem nesses caras e falar, onde é que é a tua posição na tua família? Vamos ver se você está cumprindo? Vamos trazer você para esse momento aqui, onde você ocupa só o teu lugar? Nossa, Gisela, como é que faz isso? Dentro de uma sessão de constelação, a gente faz isso, tá? Então a gente vai reincluir, reordenar e reequilibrar. É isso, de novo. É a tríade das ordens com a tríade do que a gente pode solucionar aqui. E aí no seu lugar, somente no seu lugar, sem ocupar o lugar de ninguém, nem temporário, tá, gente? O pai saiu de casa, eu virei mãe e pai. Tem seus limites, porque se você cumpre todas as tarefas do masculino e não dá mais permissão do teu filho acessar esse pai, vai dar problema também. Porque ninguém é ou pode ser o que o outro tem que ser. Independente do caráter, do tipo, de como foi, mas me abandonou, então não tem que ter. Não é assim que funciona. Existe toda uma ligação. E aí, claro, a gente vai olhar os pormenores, não é para reestabelecer a conexão, agora eu vou jantar lá todo dia, eu vou passar o Natal lá. Se não é saudável para você, você não vai precisar fazer isso. Agora, dentro do teu coração, você tem que reconhecer que teu pai e tua mãe são os perfeitos para você. Independente de qualquer coisa. Porque se aqueles dois não tivessem vivido naquele dia, não era você aqui. Você fala assim, nossa, Gisela, é aí que chega. É aí que chega isso. Ah, mas meu pai não era legal, foi super difícil minha infância. Eu sei, eu entendo. A gente está na hora de acolher isso e virar o adulto agora e falar, caramba, eles fizeram tudo o que eles tinham que fazer, do jeito que podia. E agora está na hora de eu olhar para isso e fazer diferença, assim, ressignificar. Não precisa ficar escondendo as coisas lá, lembra o tapetinho? Não precisa mais. Chega. E vocês? Agora de novo, uma perguntinha. O que vocês precisam destravar na vida de vocês? Cada qual no seu lugar vai olhar e falar assim, eu acho que eu captei um pouco do que vocês querem fazer. Eu entendi todas as palestras anteriores, eu entendi por que eu estou aqui hoje. Porque sim, foi uma decisão que vocês estarem aqui. Vocês poderiam ter feito várias outras coisas. Até uma delas comentou brincando, né? Vocês já venceram o futebol, já venceram a tarde com os amigos, estão aqui. Né? Mas por quê? Porque tinha alguma coisa para chegar em vocês aqui hoje, que vai fazer uma mudança de chave. Gente, acesse o merecimento. Chega de autossabotagem. Acho que é o grande mote aqui hoje, assim. A informação está ali. O que vocês podem fazer com tudo isso? Não é verdade? E claro, né? Só vai ter resultados extraordinários
se você fizer coisas extraordinárias, independente do que seja essa coisa. Você busca, você vai. Ok? Pessoal, então, ó, fica aqui no Instagram, também no WhatsApp, se alguém tiver dúvida sobre a constelação, quiser conhecer mais sobre isso, eu vou ter toda a paciência do mundo de explicar para vocês, porque é um assunto muito gostoso. Aqui foi uma pincelada do negócio, né? A gente não entrou lá no mérito dos porquês, das razões, mas aqui é para vocês entenderem que às vezes, tudo que vocês tiveram aqui de informação, vocês não conseguem colocar em ação, justamente por causa dessas travas emocionais familiares. E não é só no campo da saúde, pode ser em qualquer campo. Ok? Era isso por mim agora, tá? Mas a gente vai ter mais uma apresentaçãozinha bônus para vocês. Quer? A gente gosta de surpreender. E o trem parou no vagão e